Seu fracasso é você mesmo? Você já se perguntou até que ponto você é culpado ou responsável pelo seu fracasso? Se você ficou curioso em saber a resposta dessa pergunta, esse vídeo é para você. Meu nome é Carlos Eduardo Pereira, sou psicólogo especializado em neuropsicologia e em psicologia positiva e sou o fundador do Felicidade Científica, o seu projeto de felicidade, bem-estar e psicologia positiva aqui no YouTube. E se você assistir esse vídeo até o final, eu vou te contar até que ponto essa frase ela é verdadeira e como a psicologia positiva entende isso da melhor maneira possível na sua vida para você ser feliz e alcançar seus objetivos. Beleza? Então, sem mais embromação, Eduardo que não sou eu, solte a vinheta. Seu fracasso é você mesmo. O que eu mais vejo em vários livros, coaches do Instagram, é você falar que você é o responsável pelo seu futuro, que só depende de você, é só você ir lá e fazer, e se você não fez, a culpa é sua, ou a responsabilidade, e aí fica essa dúvida, o que é culpa e o que é responsabilidade? E eu vou te trazer um pouco o que a psicologia fala sobre isso. Primeiro, a gente precisa entender a diferença de culpa e responsabilidade. Culpa é você se atribuir pelo fracasso e você entender que aquilo não tem como mudar, você é o responsável, você é um fracasso e tudo mais. E realmente, ela te derruba. Eu não sei se você já conheceu pessoas que eu admito que eu tenho muita dificuldade de lidar, são as pessoas que ficam procurando culpado para tudo. Dá algum problema, a primeira coisa que ela faz não é entender o porquê que deu errado, mas entender quem foi que fez errado. Isso é muito ruim para os relacionamentos, é muito ruim para a busca da solução do problema, porque enquanto você está procurando quem foi o culpado, você não está resolvendo o problema e o problema está lá crescendo e te causando dano. Então, a gente já começa primeiro por aí. A questão de entender a culpa. Responsabilidade é um outro ponto, que no final das contas também é importante entender, dentro de um processo que não deu tão certo assim, você entender principalmente qual foi o seu papel dentro disso até para você fazer diferente. Porque senão, se você não se der conta o que você pode fazer diferente, você sempre vai ficar fazendo do mesmo jeito, e se você faz sempre do mesmo jeito, a chance de você reproduzir sempre o mesmo resultado, ela é gigantesca. Você não vai fazer diferente, você não vai alcançar novos resultados. E sem você entender o que você pode fazer de diferente para alcançar um resultado novo, você já começa partindo atrás nessa corrida, que é a busca do seu sonho. Só que o que eu quero trazer aqui também é a relatividade que a gente tem que ter, tanto nessa questão do culpado, principalmente, mas até da responsabilidade. Martin Seligman, ele demonstrou no livro dele, Aprendendo a Ser Otimista, um estudo que ele demonstra que as pessoas pessimistas, elas têm um enquadramento da realidade mais próxima da realidade do que as pessoas otimistas. E isso é um grande sinal de que você precisa muitas vezes se atrelar, se proteger da realidade para você continuar seguindo em frente. Como assim, Cadu? Explica isso melhor. Basicamente, eles fizeram um estudo onde eles verificaram umas regras de jogos onde eles não comentaram com as pessoas que estavam sendo pesquisadas, eles separaram em dois grupos, um grupo otimista e um grupo pessimista, sendo que o trabalho era esses voluntários preverem quais seriam o funcionamento do jogo a partir dali. E eles verificaram que as pessoas pessimistas eles chegaram muito mais próximo do real do que os otimistas. Os otimistas eles tinham lances ali muito mais favoráveis a eles próprios do que os pessimistas. E aí você pode se perguntar, mas você está se mentindo, você está se enganando, se iludindo? Em parte sim. Só que você tem que entender que para você o que importa não é a realidade, mas como você encara a realidade. E basicamente, essa questão do otimismo ou pessimismo, você entender que o culpado, ele é para além de você, para você continuar, ele é apenas no momento e ele só está ligado àquele aspecto em específico. Já o pessimista, ele olha o contrário. Ele sempre se acha como culpado ou como responsável total. Ele sempre acha que
aquilo é para todas as áreas da vida e não para aquilo específico, e ele entende que aquilo é para sempre. Aí vou dar um exemplo. Eu dei uma aula mal ontem. O otimista, ele vai olhar, de repente ele vai colocar a culpa no projetor, ele vai colocar a culpa nos alunos, na turma. Ele, ao mesmo tempo, vai achar que foi só ontem. Ah, foi a aula de ontem. Hoje é um novo dia, hoje eu vou dar uma nova aula. E ele entende que mesmo que tenha sido aula, foi só aula, não interfere em outra coisa. Se ele for estudar, isso não vai interferir no estudo dele. Se ele for se relacionar com outras pessoas ou fazer uma prova, isso não tem nada a ver com isso. Já o pessimista é o contrário. Ele vai entender que ele é um péssimo professor, que ele é o culpado por aquela aula ruim, não é turma, professor, não é ninguém, e ele vai entender que aquilo é para sempre. Eu sou um péssimo professor e acabou. E eu vou ainda além de ser professor. Eu sou ruim para tudo, não apenas para ser professor. Eu sou um péssimo aluno, eu sou um péssimo pai, eu sou um péssimo profissional em todas as áreas que eu atue. Entende a diferença? E qual é o ponto? No momento que você trabalha com a mente do otimista, você se mantém mais preservado, você mantém a sua saúde mental mais preservada para você lidar com os objetivos que estão ali para frente na sua vida. Porque o que é depressão? É a queda do ânimo sem um motivo aparente. Você vai perdendo o ânimo por várias intercorrências da vida, mas principalmente como você lida com essas intercorrências da vida, e chega um momento que o seu ânimo está lá embaixo e você muitas vezes não é capaz nem de levantar da cama. E aí, trazendo para essa questão do fracasso, até que ponto você é responsável pelo seu fracasso, é você entender que se algo deu errado, não foi só você. Tiveram outras pessoas, outras questões, o contexto ao seu entorno, que também influenciaram nisso. E sim, você não pode esquecer do seu papel no processo e refletir sobre ele, mas também para a sua saúde mental é muito importante também que você coloque um pouco a culpa no ambiente, numa outra pessoa, se for o caso, para que você consiga preservar a sua motivação e você consiga transformar essa motivação em disciplina. Lembrando que um hábito, para ele ser estruturado, ele precisa de entre 21 dias e 66 dias para ele realmente se estabelecer e se tornar um comportamento automático. Pense nisso. E aí, a partir de agora, não quero mais você pensando que você é o responsável apenas pelo seu fracasso. Sim, você pode fazer alguma coisa para mudá-lo, lógico. Porque se você não fizer nada, você para e não adianta fazer nada. Mas entenda também que não só depende de você, mas que você precisa continuar e preservar a sua saúde mental. Beleza? E para te dar a última evidência que nós do Felicidade Científica somos o seu projeto de felicidade e bem-estar aqui no YouTube, aqui na minha frente está passando um vídeo onde eu te falo sobre o sucesso, como a psicologia positiva entende o sucesso. Beleza? Então, muito obrigado, espero que tenha gostado, fica bem.